Olá, meu querido irmão, paz em Cristo. Eu estou aqui nesse momento atendendo a um pedido especial do bispo Vanderlei, nosso querido colega de ministério da Igreja de Deus do Parque Alvorada. Ele também é o líder estadual de varões, no Ministério de Homens da nossa igreja, e criou um canal muito interessante, o qual eu já felicito, parabenizo e convido vocês a se inscreverem, participar e acompanhar os vídeos que serão postados no canal Homens com Propósito. E nesta oportunidade eu quero contribuir com uma reflexão especial, a qual eu te convido. No livro de Ruth, logo no início, nos conta a história de uma família. Elimeleque, um habitante da cidade de Belém de Judá, ele e sua família estavam passando por uma crise. O texto nos diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, ou seja, bem no período em que Israel ainda não tinha reis, houve uma fome na terra. Esta era uma crise que devastava o mundo em que eles viviam naqueles tempos. E este homem de Belém saiu da sua terra e foi habitar na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. No verso 2 diz que este homem se chamava Elimeleque. Elimeleque significa meu Deus é rei, e este homem iria viver na pele o significado do seu nome, entendendo que Deus é rei, Ele é quem governa, os seus propósitos são totalmente diferentes do nosso propósito, e nós muitas das vezes não entendemos como os métodos de Deus são aplicados, e por consequência disso devemos nos submeter a este rei. Eu quero imaginar com vocês a dificuldade desta família, vivendo em Belém de Judá. A palavra Belém significa casa do pão, e não havia pão na casa do pão. A crise faz com que o homem tenha que tomar decisões, e muitas das vezes decisões árduas, decisões difíceis, decisões que às vezes a pessoa nunca esperava tomar. Eles deixaram a casa do pão, a pátria amada, para irem peregrinar nas terras dos Moabitas. Se você se recorda comigo, os Moabitas eram descendentes de Moabe, que era filho de uma relação incestuosa de Ló e uma de suas filhas. E estas nações viviam, de certa forma, numa rivalidade, muito embora tivessem um certo grau de parentesco. Mas havia entre eles ali uma severa rivalidade. E peregrinar nas terras de Moabe não era uma coisa muito bem vista para o povo de Judá, para o povo de Israel. Somente em ocasiões extremas, como aqui, é que eles possivelmente lançavam mão deste recurso, dessa situação. E foram decisões desse nível que Elimeleque teve que tomar. Eu imagino que não foi fácil para ele chegar à conclusão que, para o sustento da sua família, para dar continuidade e sequência ao desenvolvimento da sua família, ele teria que tomar essa decisão muito difícil, deixar a sua terra e ir peregrinar em terra estranha. Com isso, meus amados, eu quero refletir com vocês o que vem acontecendo nas últimas décadas. São inúmeros os casos de pessoas que, por variados motivos, têm que deixar a sua pátria,
tem que deixar a sua terra. Alguns casos é por escolha própria mesmo, não por aflição ou necessidade, mas por escolha própria. Mas em alguns outros casos é realmente por aflição, por uma necessidade extrema, acabam tendo que deixar a sua pátria e ir habitar em outros lugares. Neste caso, irmãos, nós também sabemos de muitas situações em que o chefe de família, mesmo amando a sua esposa, mesmo amando os seus filhos, amando o lar e desejando ardentemente estar em casa para desfrutar a sua família e ver os seus filhos crescerem, tem que sair para a luta da vida. Muitas das vezes tem que ir embora para lugares distantes, trabalhar por longos períodos longe da família, às vezes em outros estados, às vezes em outras cidades do mesmo estado, mas com uma distância muito severa, e fica sempre aquela dor da saudade, aquele aperto no coração. São situações como essa que os homens, chefes de família, têm que conviver e têm que lidar, porque precisam ganhar o pão de cada dia. E foi pensando nisto que Elimeleque decidiu ir. Ele poderia ter ido só, mas decidiu levar toda a sua família. Só que vocês conhecem a história. Elimeleque veio a falecer na terra de Moabe, e posteriormente os seus 2 filhos e sua esposa Noemi volta para Belém, volta para Judá com a sua nora Ruth. E Deus, que é rei, o Deus que sabe tirar de situações difíceis o melhor para nossas vidas, para dar sequência, Ele sabe, e como soube nessa história, trazer o melhor de volta para a casa do pão, para Belém de Judá. Meu amado irmão, minha amada irmã, tomada de decisão em tempos difíceis, em tempos de crises. Muitas das vezes nós lançamos mão de decisões que contrariam o nosso gosto, o nosso interesse, a nossa vontade. Mas a pior decisão para um chefe de família é não tomar decisão. Neste aspecto, eu encorajo a você, se você precisa tomar uma decisão, lembre, Elimeleque, Deus é o seu rei, e Ele está olhando sobre você, e Ele haverá de ajudar você nesta tomada de decisão. Outra situação é, ainda que venham ocorrer situações que fujam ao nosso controle, fujam ao nosso interesse, fujam, talvez, quem sabe, dos nossos sonhos, situações inesperadas que poderão nos surpreender, Deus não perdeu o controle da situação. Deus é aquele quem guarda, é aquele quem cuida, é aquele que olha por cada detalhe da nossa vida e da nossa família. Então eu encorajo você a confiar no Deus de todas as situações. E também eu quero refletir com vocês que Deus é rei, e como rei, Ele sempre nos surpreende, e Ele sempre nos ensina algo, mesmo na escassez. Nós estamos vivendo períodos de pandemia, épocas onde as pessoas estão de certa forma confusas, e uma variada gama de informações que às vezes nos encorajam, às vezes nos desencorajam, às vezes nos incentivam e às vezes nos desestimulam. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Deus não perdeu o controle. Ele está de olho nos seus. Os olhos de Deus estão sobre a terra, e os seus ouvidos estão atentos à oração do justo. Você, chefe de família, homem de Deus, você que olha para sua casa e vê que precisa tomar decisões para o desenvolvimento da sua família, para o seu próprio desenvolvimento, e sabe que muitas dessas decisões poderão ser amargas e difíceis, e situações fora do controle poderão acontecer.
continue confiando no seu Deus, porque, como diz o salmista Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Um grande abraço, seja feliz, que Deus te use como líder do seu lar, líder da sua família, e que você tome decisões, porque Deus é o nosso Rei. Um abraço, fica na paz.